Você já passou pela situação de precisar concluir uma tarefa que deveria te levar 90 minutos, mas mesmo após 8 horas de trabalho duro você ainda não conseguiu terminar? Bem, existe uma explicação neurocientífica para isso, e uma maneira relativamente simples de resolver. Uma habilidade que foi utilizada pelas pessoas mais bem-sucedidas da história. São os 4 pilares do estado do flow, que permitem que qualquer pessoa se torne produtiva sem resistência. Mas primeiro, vamos falar sobre o que é esse estado de flow. Quero que você se lembre por um momento da última vez que você esteve em um estado de hiperfoco e ficou totalmente absorvido pelo que você estava fazendo. Isso é flow. O flow é um estado de consciência que torna o trabalho leve. Você já experimentou o flow ao andar de bicicleta, desenhar, praticar um esporte ou trabalhar em um grande projeto? Muitas, se não todas das maiores conquistas da humanidade aconteceram nesse estado de consciência. Sam Altman e sua equipe na OpenAI, quando estavam codificando o ChatGPT, que já mudou o mundo, estavam em profundo estado de flow. Quando Michael Jordan levou o Bulls para 6 vitórias e foi consagrado como o melhor de todos os tempos, quando Einstein finalmente descobriu a teoria da relatividade, todos eles estavam aproveitando o poder do flow para realizar essas proezas sobre-humanas. E o flow não é apenas uma metáfora. Na verdade, já existem mais de 10 mil artigos de pesquisa sobre esse estado de consciência, e descobriram que as mudanças neurofisiológicas que ocorrem durante o estado de flow aumentam habilidades como velocidade de aprendizado, criatividade e produtividade. A razão pela qual grandes nomes da história foram capazes de realizar tais proezas é por causa do que acontece no corpo e no cérebro quando o flow entra em ação. Desde a cascata neuroquímica de dopamina, noradrenalina, serotonina e endorfinas, até as alterações neuroanatômicas que ocorrem no cérebro durante o flow. Isso tudo parece ótimo. O flow parece ser um superpoder que resolverá todos os seus problemas de produtividade e desempenho máximo em um instante. Isso realmente seria verdade se você pudesse acessar esse estado de consciência ao seu comando. Mas o problema é que a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Portanto, até que você treine os 4 pilares do flow, esse estado de consciência continuará sendo algo que só acontece de vez em quando. E sinceramente, nenhum lugar é menos propício para acessar o flow do que o século XXI e a forma de trabalhar atualmente, onde as distrações nos atacam rapidamente e o estresse crônico é considerado a norma. Você conhece aquela sensação horrível de estar superestimulado e com culpa por adiar o que você sabe que deveria ter feito? Bem, se isso já aconteceu com você, é devido aos bloqueadores do flow. Se você fosse correr uma maratona, primeiro teria que garantir que não tenha alguma lesão ou condição de saúde que impeça você de fazê-lo. E é mais ou menos a mesma coisa quando se trata do estado de flow, porque a própria pesquisa mostra que somos programados evolutivamente para conseguir atingir o flow. Literalmente, seu cérebro e corpo querem te colocar nesse nível de consciência quando as condições são necessárias. Na maioria das vezes, nosso estilo de trabalho do século XXI bloqueia o flow. Pense nisso. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você olha? Bem, se você é como 80% das pessoas, você verifica seu celular em até 15 minutos após acordar, e isso te deixa cheio de bloqueadores do flow, como distração, incertezas e déficit de atenção. Um hack para remover a fonte mais comum de bloqueadores do flow é: entre no flow antes de pegar o seu celular. A regra de ouro é passar 2 a 3 horas em estado de flow produtivo, focando na sua tarefa de maior prioridade, de manhã, antes de ligar ou idealmente até mesmo tocar o seu dispositivo. Claro, isso é mais fácil falar do que fazer. É difícil mudar hábitos enraizados, especialmente quando o hábito em si está ligado a um dispositivo projetado para ser viciante. Mas uma vez que você experimentar isso e começar a entrar em estados de flow mais profundos, os estados de flow que você pode acessar se tornarão mais envolventes e superarão o seu vício. Em seguida, temos o flow propício. Digamos que você tenha removido todos os bloqueadores e ainda não consegue entrar no flow. Isso acontece com muitas pessoas e é porque elas perderam a segunda coisa, que é o flow propício. Usando a analogia da maratona, considere isso como seu nível geral de aptidão. O flow propício é simplesmente a sua tendência de acessar o flow e a probabilidade de entrar no flow a qualquer momento. Precisamos tornar nossa fisiologia, psicologia e ambiente propícios ao flow para maximizar nossas chances de acessar esse nível de consciência. A maneira mais fácil de fazer isso é acordar e começar algo produtivo dentro de 90 segundos depois de abrir os olhos. Eu recomendo desenvolver uma rotina matinal focada em alta performance. Se tiverem interesse em um vídeo sobre isso, comentem rotina nos comentários. E então começar a trabalhar logo após ela terminar. Você provavelmente está pensando: isso parece algum tipo de comportamento estranho de um viciado em trabalho, mas é realmente o oposto.
Ao fazer seu trabalho mais importante nas primeiras 2 a 3 horas do dia, em um estado de flow, você amplificará drasticamente sua produtividade. Você poderá relaxar muito mais pelo resto do dia. A razão neurocientífica para fazer isso é que o flow propício é maior logo pela manhã. Isso funciona por algumas razões. Uma delas é que as ondas cerebrais do sono, como θ e delta, são semelhantes às ondas cerebrais alfa e θ do flow. Como bônus, os primeiros 90 segundos da manhã também são antes que o resto do mundo possa impor sua vontade sobre você, o que torna mais fácil se concentrar. Então agora você removeu a principal fonte de bloqueadores do flow e aumentou seu flow propício. Mas como você adiciona o flow diretamente? Bem, é aí que entram os gatilhos do flow. Esses são pré-condições que nos levam instantaneamente ao flow. Os 3 primeiros gatilhos do flow são metas claras, feedback imediato e equilíbrio entre desafio e habilidades. Aqui está um exemplo de cada um deles em ação. Digamos que você esteja surfando. Você identifica a onda, pega ela e surfa. Esses são os objetivos claros que levam você ao flow. Em seguida, você sente o equilíbrio na prancha e a força da onda. Isso é feedback imediato. Você está tomando ação em respostas às informações que está recebendo da onda. E à medida que você continua surfando, você pega ondas de tamanhos e dificuldades variadas, correspondendo ao seu nível de habilidade para se manter engajado. Isso é equilíbrio entre desafio e habilidades. Bom, isso é tudo ótimo para o surf. Mas em relação ao seu trabalho, a dica é aplicar esses gatilhos em atividades que elas normalmente não aparecem. Por exemplo, ajuste o equilíbrio entre desafio e habilidades ao se envolver em tarefas que sejam um pouco mais difíceis do que o seu nível atual de habilidade. Nosso objetivo aqui é ser constante, é ficar na linha tênue do tédio e da ansiedade. Esse é o ponto ideal que leva ao flow. Esse é um mecanismo do flow que é muito citado no anime japonês Blue Lock, que basicamente te mostra como jogadores de futebol usam o ego, mais a linha tênue entre o tédio e a ansiedade para entrar no estado de flow. Recomendo bastante assistir, te dará um ponto de vista bem interessante sobre algumas coisas. O quarto pilar do fluxo é pouco discutido, mas é a razão por trás das pessoas mais produtivas do mundo e como elas operam. Herb Benson, cardiologista de Harvard, escreveu sobre isso pela primeira vez em seu livro chamado The Breakout Principle, e Stephen Cutler mapeou diretamente para o flow em seu livro, The Rise of Superman. O ciclo do flow nos diz que os estados de flow são mais como reguladores de intensidade do que interruptores de luz. Primeiro há a luta, uma fase de carregamento. É quando você começa uma tarefa e a neuroquímica envolvida, como cortisol e noradrenalina, faz você se contorcer. O desconforto nos faz querer evitar a tarefa, nos livrar do desconforto e nos distrair. A triste verdade é que a maioria das pessoas passa toda a sua carreira entrando e saindo dos primeiros minutos da fase de luta. Elas nunca persistem tempo suficiente para entrar em flow. Elas ficam rastejando superficialmente no trabalho para sempre. Portanto, comece a se aprimorar persistindo na fase de luta. Isso se resume à persistência da tarefa. Você pode fazer isso com algo que chamamos de alongamento de capacidade de atenção. Por exemplo, leia um livro até o final. Mesmo que seja desconfortável e mesmo que você retenha menos informações, você ganha mais atenção sustentada. Você está treinando sua capacidade intencional. Faça uma meditação longa, tente adicionar mais 1 minuto e depois mais 1. O mesmo vale para o trabalho com foco profundo. Adicione mais 1 minuto e depois outro, e trate como um músculo. Faça o máximo de repetições possíveis. Depois vem o desprendimento. Isso ocorre quando você atinge o limite de lutar com a tarefa ou o problema, mantendo o foco e a atenção conforme você persiste. Seu cérebro aumenta a dopamina, melhorando o foco e a motivação, finalmente tirando você da luta e levando ao estado de flow. Em seguida, temos o estado de flow em si, o estado que discutimos o tempo todo. Durante o flow, o córtex pré-frontal é desativado para permitir uma tomada de decisão rápida e instintiva. Depois do flow, temos a fase de recuperação, que reabastecemos, concluímos a expansão da neuroquímica envolvida no flow e integramos o conhecimento ou habilidades adquiridos durante o flow. Então, esses são os 4 pilares do flow, que são fundamentais para a produtividade, realizações extremas e hiperfoco. Ao compreender e aplicar esses pilares do flow, você pode se tornar consistentemente produtivo e alcançar resultados incríveis. Se você tem interesse em aprender mais ainda como evoluir, recomendo que assista ao meu vídeo sobre como ficar viciado em evoluir, pois nele te dou mais insights de como evoluir ainda mais.